Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Responsabilidade muito grande para mim estar aqui nesse privilégio de abrir a primeira conferência evangelística da Igreja Batista em São Mamede. Uma noite de salvação. Eu convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, os versos 31 e 32. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e os versos 31 e 32. Amém? Assim nos diz então na santa e gloriosa palavra do Senhor. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu te sou muito grato, Senhor, pela saúde, pelo alimento que hoje tivemos, pelo dom que o Senhor nos concede, Senhor, de poder ministrar tua palavra, e principalmente, Senhor, por estarmos aqui reunidos no mesmo Espírito e com o mesmo propósito, Senhor, que é meditarmos na Tua Palavra, aprendermos mais de Ti. E eu te peço, Senhor, que Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, para que venhamos a compreender a Tua Palavra, e muito mais do que apenas ouvintes, sermos principalmente, Pai, praticantes da Tua Palavra. E que essas palavras venham diretamente para o coração de cada um de nós aqui nesta noite. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Uma noite de salvação. O tema que foi escolhido pela amada Igreja Batista para esta conferência, ele se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 31, para nós entendermos o contexto do versículo que foi escolhido como o tema desta conferência evangelística. João, capítulo 4, a partir do 31. Diz assim: nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Veja, o Senhor Jesus está nos dizendo que a sua comida consiste de 2 pratos. Esses 2 pratos, será que tem sido o nosso prato predileto, fora o arroz, o feijão e o macarrão? A comida do Senhor Jesus. Primeiro prato: fazer a vontade daquele que me enviou. Servo é assim. Servo não tem vontade própria. Servo serve e obedece. Primeiro lugar, obediência. A quem? Ao Pai. Jesus disse isso. O seu segundo prato predileto: realizar sua obra. E esse prato é um prato cheio, porque ele abrange muitos ingredientes. Realizar a sua obra. Mas eu gostaria de lhes dar o ingrediente principal que está: realizar a sua obra é pregar a sua palavra, quer seja tempo, quer seja fora de tempo. Insta, prega a palavra. Por quê?
Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Como despertar a fé se não tiver a pregação, se não tiver a palavra? Nós vivemos hoje os finais dos tempos. Eu não quero ser alarmista, mas eu estou convicto de que a volta de Jesus está muito próxima. Continuando ainda em João capítulo 4, ele diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Ceifa é a colheita. Vocês não estão dizendo, ainda falta muito tempo. E a gente diz isso, né? Nada. Jesus não vai voltar agora não. Eu ainda vou aproveitar a minha vida. Eu quero viver mais, eu quero aproveitar mais. Ainda falta muito tempo. E ele diz isso. Vocês não estão dizendo que ainda falta 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos, levanta a cabeça, olha, abre os olhos espirituais. Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam, já estão brancos para a ceifa. Ora, vamos pensar junto. Até chegar naquele ponto ali de estar pronto para a colheita, muita coisa precisou acontecer. Alguém precisou ter preparado a terra, arado a terra, adubado a terra, tem que ter plantado, bem plantada a semente, tem que ter cuidado, tratado, zelado, até chegar no ponto de colher. E quando chega no ponto de colher, tem que colher, porque se deixar passar do tempo, todo aquele trabalho é em vão, todo aquele trabalho é perdido, porque vai tudo apodrecer no campo, se passar. Se ficar, não, ainda falta tempo, tem 4 meses, mas olha aí, não falta tempo não. Eu estou lhes dizendo que o campo já está branco, já está na hora de colher. Feita esta introdução, vamos voltar para Atos dos Apóstolos, e eu vou trabalhar, queridos, em Atos dos Apóstolos 16, a partir do 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Amém? Nós temos aqui muitas informações. Vamos meditar nessas informações. Quem escreveu Atos dos Apóstolos foi o nosso irmão Dr. Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas. E o interessante aqui, eu desperto a sua atenção, é que Lucas, ele está escrevendo aqui algo que ele viveu, algo que ele participou, porque ele diz, indo nós para o lugar de oração. Lucas estava nesse meio, Lucas estava junto com eles, indo para a igreja orar. Quem ia com ele? Paulo, Silas. E aí diz a palavra que saiu ao encontro deles, olha aqui, ó, uma jovem possessa de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Era uma jovem que vivia possessa, ela vivia atormentada, ela vivia escravizada por um espírito. Que espírito? Satanás. E esse espírito fazia sinais e prodígios. Abra bem seus ouvidos. Satanás também produz sinais e prodígios, mas Satanás produz sim sinais e prodígios. A Bíblia diz que ele se traveste de anjo de luz para enganar, se possível for, os eleitos, os escolhidos. E essa moça, dominada, possuída, escravizada por um espírito, adivinhava e dava lucro aos seus senhores. Esta pobre moça, ela vivia escrava de Satanás e dos homens. Ela era manipulada pelos homens e manipulada por Satanás. Irmãos, eu não posso deixar de pensar nos dias de hoje. Quantas pessoas estão vivendo escravizadas por Satanás? E o que é pior, sendo manipuladas também por homens. As pessoas
hoje não estão tendo muito o discernimento da questão dos sinais e dos prodígios. E essa palavra aqui é muito forte, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. A Bíblia diz o quê? Os sinais seguirão os que creem. Então, se eu creio, eu vou na frente, porque os sinais é que vão me seguir. Os sinais vêm atrás de mim, os sinais seguirão os que creem. Hoje as pessoas estão invertendo, irmão. Os que creem estão indo atrás dos sinais. Então, onde eu vi falar que está produzindo sinal, o povo corre, principalmente atrás de adivinhação. Como o povo gosta de saber o que é que Deus tem aí para mim, hein? Ou cadê a palavra de Deus para o meu futuro? Ora, isso aí eu via muito lá no centro espírita. As cartomantes ganham dinheiro com isso. As pessoas estão confundindo e indo aonde está produzindo o sinal. E sem ter o discernimento dos espíritos, para saber se aqueles sinais lá estão sendo produzidos pelo Espírito Santo de Deus, ou se estão sendo produzidos pelo Espírito adivinhador. Ah, se eu fosse contar as coisas que eu vi no Espiritismo, e que eu chego depois na igreja evangélica e vejo as mesmas coisas acontecendo, eu fiquei sem entender. Porque eu perguntei, que negócio é esse? Essa pessoa está fazendo isso, isso, isso. Ah, é o Espírito Santo. E lá no Espiritismo eu via desse mesmo jeito. Então o Espírito Santo também estava no Espiritismo? Era uma dúvida grande que eu tinha. Depois eu fui entender, vendo textos, Simão, o mágico, por exemplo, queria comprar os poderes do Espírito Santo com dinheiro. Esse texto que nós estamos trabalhando aqui, aí foi clareando. E hoje eu consigo entender o que é isso. E isso é algo que me preocupa. Porque nós estamos vendo aqui que esta moça, ela dava lucro àqueles homens. Dava lucro. E aí nós temos um componente que é o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é bênção, mas o amor ao dinheiro é que causa tanto mal. E aí nós vamos ver que esses homens que dominavam a vida dessa moça, que a escravizavam junto com Satanás, eles ficaram furiosos. Vamos seguir lendo o texto. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Aqui há um problema de tradução que eu tenho que tocar nesse ponto, porque ele é importante. No grego, o artigo indefinido, uns, ele não é presente no grego. Quando quer definir alguma coisa, o artigo definido, ele vem presente. No texto, no original grego, não tem o artigo. Não tendo o artigo, seria indefinido. Mas não sei por que botaram na tradução, aí já é o homem que acaba, na tradução, colocou um artigo. E aí, se eu não dou essa explicação aqui do artigo, você fica meio sem entender a reação de Paulo, que diz: isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito. Paulo se indignou por quê? Se a gente for ver o texto como está aqui, a mulher não estava dizendo nada de mal, estava? A princípio não, ela estava dizendo o quê? Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eram mesmo. Ela não estava mentindo. Aí ela diz: e vos anunciam um caminho da salvação. É um artigo indefinido. Um caminho. Foi isto que provocou a ira de Paulo. Porque Jesus, ele não é um caminho. Jesus é o caminho. É o único caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse: eu sou um caminho. Ele disse: eu sou o. E se você for olhar no original da Bíblia, vai ver que ela estava dizendo era isso. E foi isso que irritou Paulo. Vários dias seguidos ela dizia isso. E aí Paulo se indignou. E o que ele fez? Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele quem? O Espírito, na mesma hora saiu. Vamos pensar aqui, quem é que chega e diz para uma mulher que está possessa do espírito adivinhador, que dá lucro para os seus senhores,
e chega e diz assim: em nome de Jesus eu te ordeno, retira-te. E a Bíblia diz que ele na mesma hora saiu. Eu já vi tantas pessoas querendo expulsar um demônio, você já deve ter visto, e chega: em nome de Jesus eu te ordeno, sai. Em nome de Jesus eu te ordeno, sai, sai, sai. E não sai, e não sai, 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 e não sai. Eu soube de algo que aconteceu aí, que alguém manifestou o demônio, e o pregador estava lá e disse: chegue aqui porque o bicho está forte, venha me ajudar, chegue mais gente para me ajudar. Então foi lá um monte lá e sai, sai, sai. Irmão, eu não consigo aceitar que o Satanás, o Espírito, se o homem é um homem de Deus, se esse homem está repleto do Espírito Santo de Deus, basta ele chegar e dizer: em nome de Jesus eu te ordeno, sai, e ele está de retirada. Agora o camarada chega, irmão, cheio de pecado, podre, adulterando, comprando e não pagando, dando em cima das mulheres da igreja. Aí, claro, ele só tem a pose, ele só tem a capa, ele só tem a encenação. Chega lá, parece que é cheio do Espírito, mas aí é a hora da verdade. Em nome de Jesus eu te ordeno, sai. E o povo fica: eita, que homem cheio do Espírito. E o Espírito não sai, e não sai. Mas Paulo, ele saiu na mesma hora, o Espírito. Paulo estava cheio do Espírito Santo. Ele disse uma vez só. E quando o homem está cheio do Espírito, isso significa que ele não tem pecado. Porque, olha, o Espírito Santo é incompatível com vaso sujo, irmão. Não venha me dizer que o Espírito Santo fica usando uma pessoa que está podre de pecado, não. Porque é incompatível com a natureza de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Não acredito, não me convence. Eu acredito nos dons, eu acredito no Espírito Santo usar o homem para um propósito. Agora não me venha cheio de pecado, como a gente sabe de pessoas que está no adultério e continua lá falando em línguas, profetizando isso e aquilo, continua no adultério. Como pode? As pessoas estão brincando. E aí que começa o problema da igreja hoje, porque não se tem mais o Espírito Santo verdadeiramente, se tem muita encenação. A igreja hoje não tem mais poder por causa disso, porque estão alisando o pecado. Sabe para quê? Por que esses homens aqui ficaram bravos com Paulo? Porque eles estavam obtendo lucro com aquilo ali. Tem muito pastor hoje que está alisando o pecado para não ver as pessoas sair da igreja, para não diminuir o dízimo. Porque se diminuir o dízimo, ele não pode trocar de carro. Se diminuir o dízimo, ele não pode comprar casa com piscina. Se diminuir o dízimo, ele tem que reduzir o plano de saúde dele. Então, vamos maneirar, gente. A gente dá um jeito. Você está amigado, mas quer se batizar? Não faz mal, venha para a minha igreja, eu batizo aqui. Eu não batizo. Por quê? Porque é tomar um banho de piscina. Não concordo com quem batize pessoas que não estão casadas, porque ela está no pecado da fornicação. E a Bíblia diz que os fornicadores não entrarão no reino dos céus. Adianta do que eu batizar uma pessoa assim? Eu estou só mentindo para ela, eu estou iludindo, eu estou agradando para ela não me deixar, para ela ficar aqui. As pessoas hoje estão mais preocupadas com o dinheiro, com o bem-estar, com o status, do que com a salvação das almas. Esse é o problema da igreja. Eu vou lhe dizer mais. O problema hoje está dentro das igrejas ditas evangélicas, abrigadas do guarda-chuva evangélico. E é verdade que eu estou lhe dizendo. Você quer ter uma amostra? Ouça os programas de rádio da Rádio Panati. Vamos nos colocar agora no lugar dessa família que está lá, precisando de salvação, e liga o rádio para escutar a palavra. Um programa, o apresentador diz uma coisa, o outro chega e faz outra coisa. Vai confundindo, irmão, a cabeça das pessoas. Chegou, diz tudo o contrário do que o outro diz. Agora, quem está errado? Todo mundo acha que está certo. Cada um está defendendo o seu interesse, a sua convicção.
Mas há um problema grave aqui, porque quem conhece a Bíblia, pelo menos está sabendo se defender. Sabe a hora de ligar e desligar o rádio. Esse programa eu não quero escutar porque prega heresia, desliga. Esse aqui eu vou ouvir porque esse aqui prega a palavra. Mas e quem não sabe? Quem está sendo atraído para o Evangelho agora? Como é que fica a cabeça dessas pessoas? Chegamos num ponto tal agora que não existe acordo, porque as pregações são completamente opostas. Agora, isso é uma coisa que me angustia, que me preocupa, porque essas pessoas, elas não estão conseguindo encontrar uma condição de ter vontade para ir para uma igreja, porque elas estão tudo confusas. E é isso que me preocupa, e é esse alerta que eu queria trazer nesta noite. Nós precisamos conversar sobre isso, sim. Temos denominações diferentes, mas somos filhos do mesmo Deus, somos da mesma família, fazemos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Não importa se você congrega naquela igreja ou na outra. Eu acho lindo isso que está acontecendo aqui essa noite. Várias denominações vieram adorar o Senhor, vieram ouvir a palavra. Não importa se é batista, se é assembleia, se é presbiteriano, não interessa. O que interessa é que viemos para ouvir a palavra de Deus, nos alimentar, refletir naquilo que Deus tem para dizer, e isso é que é importante. Mas o que se tem visto é cada um olhando para o seu umbigo. A minha igreja é mais importante que a tua, eu tenho que lutar para fechar a igreja do outro lá. Não pode abrir aqui, porque, meus irmãos, quanto mais igreja puder abrir aqui, melhor. Nós vamos pulverizar a palavra de Deus. Mas as pessoas ficam brigando, por quê? Por causa do lucro. Foi o caso que aconteceu com esses senhores aqui que manipulavam esta jovem. E a palavra diz: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, olha aqui, está a chave aqui. Eles sentiram, pronto, a gente estava tendo lucro mantendo essa mulher presa, nós vamos perder agora. Agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Vamos pensar nisso. Eles queriam continuar mantendo aquela moça escravizada. Tem pastor hoje que está querendo manter a ovelha escravizada. E só vai lhe libertar se você conhecer a palavra. A vacina que eu e você temos é conhecer a palavra para não ser escravizado por ninguém. E eles pegaram e se voltaram contra quem? Contra Paulo e contra Silas. Por quê? Porque eles tinham liberto aquela mulher. Quem prega a palavra de libertação não é visto com bons olhos por aqueles que só têm o olhar no lucro. Não é visto com bons olhos por quem só quer ver o dinheiro. Então vamos derrubar, vamos bater, vamos acabar com esse pastor, vamos calar a boca dele. Foi o que fizeram com Paulo e Silas. Mas Deus tem os seus propósitos. E a palavra continua dizendo: levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber e nem praticar, porque somos romanos. E eu desperto a sua atenção para esse versículo, o 22. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Você ouviu aqui? Quem foi que se levantou? A multidão. É interessante. A multidão é burra. A multidão é manipulável. Um camarada com uma boa conversa manipula uma multidão. Vocês viram o que fizeram com Jesus? Manipularam a multidão e escolheram Barrabás para ser liberto. E mandaram Jesus para a cruz. A multidão, as pessoas dizem: a voz do povo é a voz de Deus. Mentira, jamais. A voz do povo vai ser a voz de Deus, porque o povo é manipulável. E como tem manipulador aí. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E eu estou vendo nesse texto aqui uma família: o homem, a esposa, filhos. E ele trabalha como carcereiro. O carcereiro toma conta dos presos. E este homem tem um trabalho difícil, um trabalho árduo, porque ele trabalha no túmulo
da noite. Então ele passa a noite lá cuidando daqueles presos. Era um tempo que ainda prendiam os presos pelos pés, trancavam os pés num tronco. Eles ficavam um do lado do outro, num lugar úmido, escuro, preso pelos pés. Não tinha essa, eu posso ir no banheiro? Não, faz aí mesmo, se vire. Então a gente pode imaginar que o lugar que eles estavam era um lugar que tinha até mau cheiro. Enquanto ele estava trabalhando, sua família estava dormindo. Nós podemos, quem sabe, até supor, se olharmos o exemplo de hoje em dia, que fosse alguém talvez dado à bebida, talvez dado a algum outro vício, talvez, provavelmente, essa família não vivesse bem, e este homem era um homem que vivia à margem da salvação, à margem de Jesus. Jesus tinha estado ali, andado por aqueles lugares. Ele certamente ouviu falar de Jesus, mas ele não se interessou muito por Jesus. E por uma providência, ele recebe uns homens que foram presos porque estavam pregando a palavra de Deus. Tinha expulsado um demônio de uma mulher e, como carcereiro, tinha que receber, mantê-los ali presos. Eu queria fazer uma imagem de uma família hoje. O marido sai, se embebeda, de repente vai pro jogo, gasta o dinheiro que era para fazer a feira. Quando volta para casa, volta sem nada, ou volta embriagado, ou foi para casa da amante, chega em casa e ainda banca o machão, dá uma surra na mulher, ou bate nos filhos. E é esse o retrato que nós temos visto diariamente acontecer. E essa família é uma família que vive à margem da salvação, vive à margem de Jesus. Ela não tem muita chance, ela não tem muito futuro, porque se olhar por aquele prisma ali, ela está condenada a se desfazer logo em seguida. Provavelmente a filha vai acabar se prostituindo com 14, 15 anos, se é que já não se prostituiu. O filho está nas drogas, o marido de repente acaba engravidando a outra lá, e as mulheres é só sofrendo, e é tanto desmantelo que a gente vê neste mundo. E o que é que falta para que essas pessoas, na verdade, sejam despertadas para uma transformação de vida, para uma mudança? É preciso que alguém lhes pregue a palavra, com amor, com paciência, com perseverança. E quando Deus tem propósito numa vida, quando Deus tem propósito na vida de uma família, quando Ele tem propósito de salvação, Ele abala o céu, abala a terra, abala o mar para trazer salvação para quem esteja disposto, porque as oportunidades são criadas por Deus, mas é preciso que se queira aproveitar a oportunidade. Mas algo naquela noite Deus havia preparado para aquela família, não só para aquele carcereiro, mas para aquela família toda. Coitado de Paulo e Silas, apanharam que nem cachorro ladrão, foram açoitados com varas, a multidão pegou eles. Você imagina, irmão, a multidão pegar a pessoa? Eles devem ter sido chutados, pisoteados, massacrados, apanhados, jogaram no cárcere, prenderam as pernas dele. Qual foi o mal que esses homens fizeram? Libertaram uma vida. Libertaram uma vida. Pregavam a palavra de Deus, mas estavam atrapalhando quem queria ter lucro. E estão na prisão. E aí eu consigo imaginar aqueles dois homens de Deus, cheios do Espírito Santo, irmãos, humildes. Nada de arrogância, não. Nada de carro 0 quilômetro na porta, de casa na praia. Paulo fabricava tendas para poder se manter muitas vezes, mas era um homem cheio do Espírito, um homem que sabia o que era fazer a vontade do Pai e fazer a sua obra. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Aí Paulo diz assim: aí Silas, meu irmão, como é que você está, hein? Paulo, tá doendo, viu, Paulo? Os caras bateram com força aqui. E você? Ih, Silas, eu também com minhas costas aqui, que não sei não. E aí, meu irmão, o que a gente faz? Irmão, a noite já está avançada, não sei o que vai acontecer amanhã, eu só sei que agora eu ainda estou vivo, você também.
Então vamos agradecer a Deus por a gente ainda estar vivo. Vamos louvar, vamos cantar, vamos orar, e começar a cantar, e começar a louvar, e ali os outros ficarem escutando, e talvez pensando, olha, esses caras endoideceram, uma hora dessas, e eles aí cantando. Acontece que eles não olharam para as circunstâncias. Esse é o meu problema muitas vezes, e esse é o seu. Por que muitas vezes nós nos entregamos? Por que muitas vezes nós desistimos? Porque nós olhamos para as circunstâncias. Quais eram as circunstâncias deles? Presos, todos doloridos, surrados, as pernas trancadas num tronco, numa cadeia escura, úmida talvez, que era a cela interior, fedorenta. As circunstâncias, o que vai ser amanhã? Amanhã vai ser bravo. Quando chegar os maioral aqui, vão nos mandar matar. As circunstâncias todas diziam para eles que tudo estava dando errado. As circunstâncias mostravam que eles não tinham outra saída. Muitas vezes está assim comigo, às vezes está com você. Você olha, e eu também, olhamos para as circunstâncias e perdemos a coragem de lutar. E esquecemos de fazer o principal, de agradecer por ainda estar vivo e glorificar o nome do Senhor. Eles não olharam para as circunstâncias, eles olharam para o Deus que eles serviam. Aquele louvor começou a ser entoado naquela cela escura da prisão. Aquele louvor foi chegando ao trono branco. E Deus estava lá, os seus anjos cantando, Santo, Santo é o Senhor. E para tudo, silêncio. O que foi? Estou ouvindo os meus servos me glorificando lá naquela cela da prisão. Vamos mandar agora mesmo um terremoto lá para abalar e soltar os ervos. Daí mandou um terremoto, irmão. Deus abala o céu, abala a terra e abala o mar para dar vitória para crente fiel, como diz na música de Alice Maciel. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Aí aquele terremoto abalou tudo. O carcereiro, ele se acorda, despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Ele achou melhor se matar do que cair na mão dos seus senhores, porque os presos, ele imaginou que tinham fugido. E ele sabia o que lhe esperava, que aquele pai de família ali ia terminar a sua história. A família no dia seguinte receberia um corpo. A família ainda ficaria com a vergonha de o pai ter se matado. A família ficaria sofrendo sem a presença do pai. Mas Deus é tão maravilhoso. E o que aconteceu aqui? Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo. O ímpio sentiu ali a glória de Deus, sentiu a presença de Deus, sentiu a mão de Deus operando naquelas vidas, por causa dos louvores, das orações, e ele se prostrou diante de Paulo e de Silas, e depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que eu seja salvo? Este homem, como nós supunhamos, ele tinha esta vontade, ele sentia. Se fosse hoje, ele via os crentes passando para a igreja, talvez até debochasse, mas no fundo do seu coração, ele queria estar lá no meio, o seu coração ardia, faltava era oportunidade, faltava alguém cheio do Espírito Santo para falar do amor de Deus para ele. E aí, a resposta que ele teve: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. As pessoas pensam que a salvação vem de pulo. Não vem assim não. Não vem assim não. Não pense que porque você está salvo, a sua família já está também. A salvação é individual. Mas vamos aprender aqui o que foi que aconteceu. E lhe pregaram a palavra de Deus. Aleluia! A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé daquele homem foi despertada. E aqui eu desperto a sua atenção também. Diz que pregaram para ele e para todos os de sua casa. Vou pensar, ele estava na prisão.
Era mais de meia-noite. Ele estava ouvindo a pregação de Paulo. Como é que pregou para a família dele também? Porque ele mandou chamar a família para ouvir a palavra. Ele proporcionou condições para que a família dele também ouvisse a palavra de Deus. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Aí sim, todos ouviram a palavra, e a fé vem pelo ouvir a palavra. A família dele também ficou crendo no Senhor Jesus. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Lavou as feridas, irmão. Cena linda, o homem que era seu carcereiro, agora se transforma no seu enfermeiro. Agora Deus diz, vai tratar das feridas dos meus servos. Você que estava aí para mantê-los na prisão, agora tu vai tratar deles. E ele ficou curando, sarando, lavando as feridas, os vergões dos açoites. E olha, a seguir foi ele batizado, e todos os seus. É assim que a salvação chega numa família. Muitos de nós achamos que já estamos bem, porque eu já estou na igreja, já estou salvo. Se eu morrer agora, se Jesus voltar, está tudo bem. Mas, meus irmãos, onde está o amor pelas outras pessoas? Pense no seu pai, pense na sua mãe, e você não se importa não, que se eles vierem a morrer, que não vão para o céu, que vão permanecer a eternidade no inferno. Isso não diz nada para você, isso não preocupa você. Você não pode ficar satisfeito de estar salvo e deixar teu pai, tua mãe, tua esposa, teu filho, tua irmã de fora. Isso para começar com a sua casa. Mas a coisa não para por aí. Tem os seus vizinhos. Nós temos uma cidade inteira, nós temos um estado inteiro, nós temos um país inteiro, nós temos um mundo inteiro de almas para ganhar para Jesus, para arrancar essas almas da mão do diabo e levá-las para a luz do amor de Jesus. Mas vai dizer, mas ele não quer ouvir. Pregue sem palavras, pregue com o seu testemunho. Muitas vezes se ganha famílias inteiras só dando testemunho. Você pode pregar, muitas vezes sem dar uma palavra, mas com o seu testemunho a pessoa vai ser atraída para aquela vida que você está levando, e ela vai acabar ouvindo a palavra, e aí pronto. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Aí é com o Espírito Santo. Nós não podemos ser egoístas. O que Deus espera de mim e de você é que nós sintamos fome da mesma comida que Jesus dizia que gostava de comer. Obedecer, fazer a vontade do Pai e fazer a sua obra. Como tem sido sua vida? Você tem sido um crente acomodado? Você está satisfeito em ser um crente domingueiro, que vem apenas nos domingos e acha que já está bom? Você não está preocupado se a sua mãe, a sua esposa, o seu esposo, o seu filho também estão conseguindo ouvir a palavra? Qual é o testemunho que você tem dado para eles? Tem sido um testemunho que glorifica o nome do Senhor, que faz com que a pessoa sinta a vontade de ter uma vida igual a que você está levando? Ou é um testemunho que faz com que a pessoa diga, eu, crente, para ser que nem aquele ali? Eu não, Deus me perdoe, não quero não. Está cheio de gente hoje, irmão, dando infelizmente esse testemunho. Por isso que tem mulheres que choram 15, 20 anos e o marido não se converte, ou vice-versa. Os pais não se convertem, os filhos não querem saber da igreja. Faça uma reflexão, olhe para dentro de você mesmo. Será que não está no seu testemunho? E esta noite, aqui na Bíblia, foi uma noite de salvação. Vamos ver? Foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. E veja, foi uma alegria em família. Que final de noite maravilhoso! Uma noite de salvação. Começou lá, numa cela escura da prisão, e termina agora. Aqueles homens que eram prisioneiros passaram a ser hóspedes na casa dele. Sentaram-se todos à mesa, alegres, felizes e contentes. Por quê?
a salvação tinha chegado naquela casa. É isso que eu quero para mim. Hoje eu posso dizer, graças a Deus, eu e minha casa servimos ao Senhor. Minha ex-mulher do primeiro casamento, minhas 3 filhas do primeiro casamento, os 3 genros, todos, eu estou vendo salvação na minha casa, mas precisou, eu tento que pagar o preço. Eu tive que abrir mão de muita coisa, tive que passar a dar testemunho, mas principalmente eu preguei a palavra para minha família. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Por isso a Bíblia diz: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Irmão, até os pés, a Bíblia diz que são formosos daquelas pessoas que anunciam a palavra, que prega. Quão formosos são esses pés que se dispõem a fazer a obra de Deus. Jesus disse que é a comida preferida dele, a obediência à vontade do Pai e fazer a obra. É esse o chamado que nós temos, é esse o desafio que você tem. Seja mais um pregador da palavra de Deus. Ah, mas eu não tenho dom. Deus vai lhe capacitar. Comece dentro da Bíblia. Você vai se vacinando contra as heresias, você vai se vacinando contra os falsos profetas. Sem palavra não tem salvação. Sem Jesus não tem salvação. É o meu desejo, é a minha oração, que essa palavra esteja sendo aplicada em cada coração neste momento, e que esta seja também, como foi na vida daquele carcereiro, seja uma noite de salvação para você e sua família. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Nenhuma arma preparada contra a minha família vai prevalecer. Aleluia! Programa Momentos com Jesus. Que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança. Se eu crer, serei salvo eu e a minha casa, se eu obedecer. Ele guardará essa aliança até 1000 gerações. Ainda que meus filhos não frequentem sua casa, ainda que minha casa não mereça seus cuidados, se eu clamar, Deus me responderá e abrirá para nós as comportas do céu. Quem estiver perdido vai se achar, aquele que partiu em breve vai voltar. Adore o Senhor, igreja, porque Deus é fiel. Quem estiver ferido vai se curar, quem não sonha mais voltará a sonhar. Nenhuma praga, chantagem, contenda, inveja, frieza, nem mesmo feitiço vão prevalecer contra minha família. Eu ando com Deus e não temo perigo. O filho querido vai
não mereça seus cuidados. Se eu clamar, Deus me responderá e abrirá para nós as comportas do céu. Eu creio nisso, Senhor. Quem estiver perdido vai se achar. Aquele que partiu em breve vai voltar. Creia nisso, mãe, creia nisso, porque Deus é fiel. Quem estiver ferido vai se curar. Quem não sonha mais voltará a sonhar. Nenhuma praga, chantagem, contenda, inveja, frieza, nem mesmo feitiço vão prevalecer contra minha família. Eu ando com Deus e não temo perigo. Um filho querido vai voltar pra casa. Quem não é de casa vai ter que sair. Muralhas de fogo estão cercando os muros. Arcanjos armados não saem daqui. Deus já deu ordem aos anjos ao povo. Até o inimigo vai ter que servir. Se eles falharem em minha defesa, Deus se levanta do trono e vem me acudir. Diga que ele é fiel, igreja. Tu és fiel, Senhor. Visita a nossa casa, Senhor. Afasta de nós tudo que não provém de ti. Aleluia. Programa Momentos com Jesus. Aleluia. Que glória a Deus.